Na aula 1, eu te apresentei a verdade sobre a redação do Enem, eu te mostrei que quem tira 1000 segue um padrão e não depende de criatividade, não deseja se destacar na multidão, não cria os próprios argumentos e nem faz a redação mais inovadora do mundo. Nessa aula, a gente vai falar sobre redação padrão. Ela tem 3 pilares, são 3 grandes padrões e dominá-los vai fazer com que você faça a redação muito mais rápido e tire uma nota muito maior do que a que você está tirando hoje. Depois da aula 1, eu recebi mensagens adoráveis. Tem gente que já tá na faculdade, mas tá aqui assistindo porque deu uma nostalgia. Tem gente que tá finalmente saindo do escuro, que tá agradecendo porque a escola até oferece aula de redação, mas não explica direito o que é pra fazer. Tem gente dizendo que essa semana gratuita é melhor que muitos cursos pagos. A solução pro seu problema com redação hoje se chama redação padrão. Se você é o tipo de pessoa que ou não tem ideia do que colocar na redação, ou quando tem ideias, ou quando pesquisa ideias, não sabe como colocar, não sabe como organizar, não sabe como estruturar, não tem as palavras pra dizer, ou ainda, se você é o tipo de pessoa que dependendo do tema, você tira uma nota diferente. Se é um tema que você conhece, você até vai um pouquinho melhor, mas se é um tema que você nunca ouviu falar sobre, você se complica. O primeiro padrão é o padrão de estrutura. Essa foi a primeira coisa que eu enxerguei analisando as redações nota 1000 lá do Enem 2017, como eu te contei ontem, né? A maioria das redações nota 1000 tem 9 partes e não 3, como a gente aprende na escola, no cursinho, até mesmo aqui na internet. Então você já ouviu falar que toda redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, mesmo sabendo disso, você não sabe o que colocar na introdução, como fazer o desenvolvimento, muito menos o que dizer na conclusão, como organizar as ideias. A gente já vai voltar nisso. Antes, eu quero falar com você sobre o segundo padrão. Ele foi o que mais me deixou em choque, pra ser bem sincera, porque eu já imaginava, como eu sou linguista, professora de português há muitos anos, eu já imaginava que a redação teria uma estrutura, uma microestrutura de 9 partes. Mas o que eu não imaginava é que o recheio dessa redação, o conteúdo, também servia para qualquer tema. Isso me deixou muito chocada. Ver que aquelas redações nota 1000 estavam usando argumentos que poderiam ser usados em outros temas, repertórios que poderiam ser usados em outros temas, argumentações, raciocínios lógicos que seriam facilmente aplicados em outros temas, vocabulário que poderia ser usado em outros temas e até proposta de intervenção que serviria para outros temas. Isso mostrou para mim que quem tira 1000 em qualquer tema. E por que isso funciona? Eu me questionei nesse fatídico dia lá em 2018, né, quando saíram as redações nota 1000 do Enem 2017. Quando eu me dei conta de que o conteúdo era padrão, eu me perguntei como que aquilo dava certo. Como que as pessoas tiram 1000 dizendo coisas que elas diriam em outros temas? Então eu fui analisar os temas dos últimos anos, né? Era 2018, eu peguei o tema de 2017, 2016, 2015. Esses foram os temas que eu mais usei. E analisei, voltei, li todos eles. A gente tinha 2017, Formação Educacional dos Surdos, 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa e 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Que aparentemente são temas super diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. Todos eles são um problema. E aí minha cabeça explodiu, os astros se alinharam e tudo fez sentido. As pessoas que tiram 1000, elas usam repertórios para qualquer tema porque elas estão preparadas para falar sobre um problema, independentemente de qual seja. Então, tanto faz se é um problema da área religiosa, se é um problema que tem a ver com mulheres, se é um problema que tem a ver com educação, com surdos. Se você sabe, presta atenção nisso, porque isso é a espinha dorsal, é o mais importante de tudo. Se você sabe falar, argumentar, criar uma redação sobre problemas, você se vira em qualquer tema. E não só se vira e tira uma nota mais ou menos, mas você tira uma nota de 900 pra cima em qualquer tema. Por quê? Essa foi a pergunta que eu me fiz. E continuei na minha investigação. Foi um dia meio Sherlock Holmes, assim, sabe? Porque os problemas de uma sociedade, os problemas do Brasil, que podem ser os temas do Enem, eles são muito similares. Eles acontecem mais ou menos por conta das mesmas causas. Por exemplo, se a gente pensar na lacuna educacional, o Brasil tem uma educação lacunar, você sabe disso. A gente é um país que tem uma educação com muitos problemas. Isso gera uma
série de consequências que são temas. Então, por exemplo, a falta de uma educação de qualidade faz com que a gente não saiba votar direito na eleição, faz com que a gente não entenda de economia e muitas vezes se endivide, faz com que a gente talvez não se alimente direito, não cuide da saúde mental. Todos esses são possíveis temas para o Enem, percebe? Então, o mesmo motivo gera todos os problemas, ou quase todos, em maior ou menor escala. O que isso significa? Que se eu domino a lógica de um problema, se eu sei pensar causas, consequências, se eu tenho repertório para falar sobre os problemas da humanidade, eu consigo me dar bem em qualquer tema. Ou seja, não é à toa que essas redações seguem 3 padrões. É porque esses 3 padrões são extremamente lógicos. E foi com base na descoberta desses 3 que eu criei a redação padrão. Eu vou te mostrar o que é agora na prática. Essas são as 30 linhas da redação, certo? A gente vai uma por uma. Você vai perceber que em cada linha estão presentes os padrões. Esse que é o mais mágico de tudo. E a gente vai fazer melhor. A gente vai usar essa redação da Isabelle, que é uma das minhas alunas do Método LP, como exemplo, para que fique super claro. Logo nas 2 primeiras linhas, a gente tem a parte A, tá? A estratégia de abertura. Aqui você vai usar um repertório padrão. Por exemplo, aqui é o exemplo da redação da Isabelle. A Constituição de 1988 é a lei básica brasileira que busca garantir o direito de uma vida digna. Ó, então a gente tem aqui, tá vendo a estratégia de abertura da redação dela? Tá aqui. Como foi uma redação digitada, tá um pouquinho mais curta, mas manuscrita dá umas 2 linhas. 1,5, 2. Então perceba que eu não vou começar minha redação de um jeito morno. Eu já começo demonstrando conhecimento sobre outra área, o que já me dá nota na competência 2. Depois vem a problematização ou parte B. Aqui você vai problematizar usando as informações da proposta de redação. Então você não tem que saber sobre o tema antes de chegar lá, mas definitivamente você tem que saber ler, interpretar, extrair o melhor daquele tema em poucas palavras, suas palavras inclusive, não pode ser as mesmas palavras que estão lá, para problematizar. Como que a Isabelle fez? Ela colocou assim: porém, tal legislação não está sendo o suficiente. Essa expressão não está sendo o suficiente, não é o suficiente, ela é extremamente argumentativa. Isso aqui é a cara do Enem. E só isso aqui já aumentou a nota dela na competência 3. Para a valorização de comunidades e povos tradicionais, né, que era o tema desse ano, que sofrem cruelmente com esquecimento na sociedade brasileira. Então ela problematizou. Eu consigo entender, mesmo sem ler a proposta, que o problema é os povos tradicionais, eles estão sendo esquecidos. É isso. Esse é o problema. Luma, mas a gente não tem que explicar por que eles estão sendo esquecidos, como eles estão sendo esquecidos. Você vai fazer isso depois, no desenvolvimento. Agora você precisa ser muito breve, porque você tem 2 linhazinhas. Perceba que aqui tem que ficar muito claro que o tema é um problema. Por isso que ela usa a palavra cruelmente, o advérbio cruelmente, para mostrar que ela tá se posicionando, que ela tá problematizando, porque alguém poderia olhar e falar: ué, mas e daí que eles estão sendo esquecidos? Então ela tá dizendo que isso é cruel. Esse é o posicionamento dela. Essas marcas de opinião, elas vão estar na redação inteira, você vai perceber. Depois vem a parte C, ou a tese. Aqui você vai se posicionar trazendo 2 argumentos que você vai desenvolver depois. No método LP, a gente sempre usa causas como argumentos. Por quê? Agora você já sabe. Porque as causas são as mesmas para todos os temas, diferentemente das consequências. Então, você pode colocar uma causa e uma consequência? Pode. Você pode colocar 2 consequências? Pode. Mas isso não significa que você vai estar preparado no dia da prova. Já com as causas, se eu uso essas causas algumas vezes daqui até a prova, eu chego lá sabendo que eu vou colocar algo que vai funcionar de qualquer jeito. Como que ela fez? Nesse contexto, percebe-se a configuração de um grave problema que se enraiza no silenciamento e na priorização de interesses financeiros. E com isso a gente fecha a introdução dela, dividida em 3 partes. Você pode olhar e falar: meu Deus, essa menina é uma gênia, eu nunca saberia dizer isso, eu nem conhecia a Constituição. E a verdade é que sim, ela pode sim ser uma pessoa muito inteligente, mas isso aqui que ela usou é um modelo de redação que eu disponibilizo dentro do método LP. Então todas essas palavras são palavras que eu já criei, já organizei, já deixei pronto para você. Então a gente tem o modelo de parte A, modelo de parte B, modelo de parte C. E ela executou o modelo de forma excelente. Vamos agora para o desenvolvimento. O próximo parágrafo vai começar com a parte D, que é o tópico frasal. Tópico frasal é uma frase curta na afirmativa que serve para anunciar qual vai ser o argumento, né? Então a gente tem aqui o anúncio do primeiro argumento com o seguinte modelo: dessa
Dessa forma, em primeira análise, a falta de discussão é um desafio presente na questão. Perceba que, numa redação padrão, tudo é estratégico, tudo tem um motivo de existir. Então, veja como exemplo aqui esse conectivo. Dessa forma, ele tá aqui com o objetivo de retomar o parágrafo anterior, de conectar. Já o em primeira análise tá aqui com o objetivo de organizar os argumentos, de informar qual é a ordem dos argumentos. Então, tudo é estratégico e tudo tá contribuindo com alguma nota em alguma competência. Depois vem o embasamento, ou parte E, onde a gente vai trazer um repertório. O que é um repertório? Um conhecimento de mundo. Pode ser um filósofo, um sociólogo, um filme, uma série, um livro. Pode ser um dado estatístico, uma informação sobre geografia, alusão histórica, né? Acho que eu já falei. Então, você pode escolher. Mas qual é a sacada aqui? No método LP, baseado nas redações nota 1000, a gente vai usar um repertório conectado ao argumento e não ao tema, porque a gente quer ter uma argumentação sólida e a gente não quer depender de saber sobre o tema. Então perceba, o argumento dela aqui é a falta de discussão, tá? Ou silenciamento. São duas palavras que a gente usa para falar do mesmo argumento. Falta de discussão. E aí ela precisa trazer uma citação ou um repertório, qualquer coisa, que vá falar sobre isso. E ela trouxe essa citação da Nadezhda Mandelstam. A gente sempre tem muita dificuldade em falar esse nome, mas não tem problema, no Enem a gente não precisa falar, só escrever. Então, memoriza aí como é que escreve e vai dar tudo certo. Acredita que o silêncio é o verdadeiro crime contra a humanidade. Então essa é uma citação dessa pensadora e ele fala sobre silenciamento, sobre você não discutir um tema. Beleza, agora é a hora do show, é a hora da argumentação. O restante do parágrafo, até ali a linha 13, mais ou menos, pode passar no máximo uma linhazinha, tá? Mas a minha recomendação é que você vá até a linha 13. Primeiro parágrafo até a linha 6, segundo até a linha 13. Não é uma regra, mas é uma estratégia, é como a gente faz no método LP. Aqui é a hora da argumentação. Você vai ter que mostrar o que tem a ver o silenciamento com esse tema. Tipo, por que o silenciamento, a falta de debates, falta de discussões gera esse problema da desvalorização dos povos tradicionais? E ela argumenta assim: esse crime está instaurado na pouca valorização das comunidades tradicionais brasileiras, visto que a falta de debate sobre o tema impede que ações de remediação, como, ó, o exemplo, a implementação de projetos educacionais e a criação de políticas nacionais de atenção a esses grupos, isso aqui tá muito bom, sejam criadas, perpetuando o caso. Assim, é urgente tirar a situação da invisibilidade. Essa argumentação é uma argumentação digna de nota máxima e tem como você extrair alguns insights dela. Perceba que a gente vai começar a argumentação retomando o repertório anterior. Então, eu não vou simplesmente colocar a citação da mulher e imaginar que o corretor vai ter que adivinhar o que uma coisa tem a ver com a outra. Ou, é muito óbvio, né? Eu tô falando que o silêncio é o verdadeiro crime contra a humanidade e qual é esse crime? É não valorizar os povos tradicionais, isso é óbvio. Na redação do Enem, o óbvio precisa ser dito. Só vale o que você diz. O corretor não corrige o que estava na tua cabeça. Então, perceba que ela explicita, essa é a palavra, explicitar, deixar explícito qual é a relação da argumentação com o repertório, com a citação. Então ela faz isso dizendo: esse crime está instaurado na pouca valorização das comunidades tradicionais brasileiras, que é o tema, né? Aí a gente tem aqui, ó, visto que, quando eu coloco um visto que, eu tô dizendo pro corretor que agora, pro leitor, né, qualquer leitor, que agora eu vou explicar. É a mesma coisa que colocar porque, pois, uma vez que, já que, são todos conectivos que têm o significado de explicação. Então, se ela coloca isso, ela tá falando, vou explicar. E o que o Enem quer para dar uma nota máxima na competência 3? Que você explique. E aí ela coloca: a falta de debate sobre o tema impede, ó, ela tá argumentando, ela tá afirmando, ela não precisa provar, ela só precisa explicar. Impede que que ações de remediação, e aí ela pega e coloca um exemplo. Gente, na verdade, de 2, né?
como a implementação de projetos educacionais e a criação de políticas nacionais de atenção a esses grupos. Isso aqui, gente, é um exemplo, tá? Exemplificação, o nome dessa estratégia. Não é obrigatória, a gente não faz em todo o parágrafo dentro do método LP, mas ela dá um up na argumentação absurdo. E perceba que implementação de projetos educacionais e criação de políticas nacionais de atenção a esses grupos serve para qualquer tema também. Depois vem, sejam criadas, né? Perpetuando. Perpetuando é um verbo no gerúndio. Um verbo no gerúndio é um verbo que termina em NDO e significa uma ação em continuidade. Então, em vez de eu colocar perpetua, que é uma coisa que acontece pontual, eu coloco perpetuando. E quando eu tô argumentando, usar gerúndio significa que eu vou apontar uma consequência. Então podia ser perpetuando, gerando, ocasionando, agravando, piorando. Piorando é um pouquinho mais informal, mas pode ser também. Prejudicando, levando a... Enfim, qualquer verbo que você quiser colocar no gerúndio. Isso aqui é muito doido porque há um grande mito do blá 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 da redação de que usar gerúndio na redação perde ponto. Eu sinceramente não sei de onde tiraram isso. O gerúndio é muito bem-vindo, tá presente nas redações nota 1000, pode olhar, nas desse ano, aliás, do ano passado, né, que foram divulgadas esse ano, estão lá várias redações com gerúndio. E nem mesmo o gerundismo. O que é gerundismo? É o uso de gerúndio em excesso. Se eu usar, tipo assim, 3 gerúndios na mesma frase, isso não é muito legal. Mas mesmo o gerundismo não é avaliado na redação do Enem. Então esse é um daqueles mitos com M maiúsculo mesmo, sabe? E depois tem um assim, que é um conectivo conclusivo, né? Então perceba que a junção dessas 3 coisas, do visto que, do gerúndio e do assim, cria um raciocínio lógico. O visto que é uma explicação da causa. Vou colocar aqui. Depois a gente tem uma consequência e depois a consequência da consequência, tá? Isso aqui é algo que eu precisaria de mais tempo para te explicar em detalhes, mas só para você entender que nada aqui é à toa e nada aqui é fruto de uma super inteligência ou de uma super inspiração. Isso aqui é técnica. Qualquer pessoa aprende e aplica isso. Não importa em que nível de redação ela esteja hoje, tá? Beleza. Agora, o próximo parágrafo vai ser igual, a mesma estrutura, só que outro argumento. Então, a gente vai ter um tópico frasal, que nesse caso é além disso. Outro fator influenciador é a supremacia dos interesses financeiros, que é o segundo argumento dela. A gente vai ter um embasamento para esse argumento de Bauman. Para Bauman, os valores da sociedade estão sendo colonizados pela lógica de mercado, que significa que a gente está trocando os nossos valores humanos pelo dinheiro, pela lógica do dinheiro. E aí a gente tem a argumentação, o desdobramento, em que ela coloca tal constatação. Qual constatação? A de Bauman. É nítida. Ó, adjetivo, anota, advérbio e adjetivo, para melhorar a tua argumentação. Na falta de valorização dos povos tradicionais. Já que, então, em vez de usar visto que, como ela usou aqui, ó, visto que, agora ela vai usar já que. Por quê? Porque a gente não quer repetir conectivo no Enem. Já que a busca exacerbada pelos interesses mercadológicos muitas vezes colocam, e aqui seria coloca o correto, então a gente tem um erro de concordância, mas tudo bem, as preocupações sociais e ambientais em segundo plano, adotando, olha ele, olha o gerúndio aqui de novo, estratégias, abre travessão, como legislações ambientais que ameaçam direitos e territórios. O que a gente tem aqui? Mais uma exemplificação, que não buscam o melhor para a população local ou para o meio ambiente. Dessa maneira, mais um conectivo conclusivo. Então, se antes ela usou assim, agora ela vai usar dessa maneira. Inverter a lógica e priorizar os valores humanos é imperativo. Então, a gente tem a mesma estrutura argumentativa digna de nota máxima. Como a gente tem 3 conectivos, a gente diz que isso aqui são 3 dobras, tá? Por isso que é desdobramento. Mas eu não vou conseguir te explicar em detalhes isso aqui. E aí a gente chegou ao quarto e último parágrafo, que vai estar começando ali na linha de número 21, tá? Não mais do que isso, meu amor. Se você fizer uma argumentação longa, tudo que precisa caber na conclusão não vai caber, confia em mim. E a gente também vai dividir nossa conclusão em 3 partes. Primeiro, a parte G, que é o anúncio da proposta de intervenção. É uma frasezinha curta, tipo um tópico frasal, que eu uso para contar pro leitor, olha, a partir de agora eu vou
dizer como que a gente vai resolver esse problema. Até agora eu tava falando do problema, agora a gente vai falar da solução. É uma forma de deixar o texto mais fluido e não um secão, cortado e o leitor que corra atrás. Então, como que ela fez isso? Portanto, é necessário agir sobre o caso. Simples. Meia dúzia de palavras resolvem, você pode usar o mesmo modelo sempre. Isso aqui é mágico, tá? E esse, portanto, aqui tá ganhando nota lá na competência 4. Depois, a gente vai pra parte H, que é a mais rechonchuda. Veja o tamanho dela, né? Só essa parte aqui, ela vale 200 pontos na competência 5 e ela ainda vale nota na competência 3, você já vai entender. Aqui, você vai trazer uma proposta para intervir sobre o problema. O que você propõe pra gente melhorar esse problema, pelo menos, amenizar pelo menos, quiçá resolver? E ela colocou assim: para isso, a gente sempre começa essa parte com isso. Para isso, o governo federal deve criar a Semana dos Povos Tradicionais, vírgula, por meio de palestras com sociólogos, vírgula, a fim de reverter o silenciamento que impera. Tal ação pode ainda ser transmitida nas redes sociais do governo. Perceba que a gente segue aqui uma estrutura padrão, vou te mostrar. A gente tem aqui, para isso, e aí aqui a gente vai colocar o agente. Então pode ser o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o ministério não sei do que, a mídia, a TV Globo, o Facebook, as escolas do ensino médio, o que você quiser, você vai colocar nessa lacuna. Depois você vem com deve criar e agora você vai colocar a ação. Deixa eu anotar aqui pra você. Aproveita e anota aí também. Aqui é um agente, aqui é a ação. O que a gente tem que criar? Você pode mudar. Vírgula por meio de. Isso aqui também é padrão. E a partir de agora, o que vem depois do por meio de é o modo. Como que essa ação vai ser feita? Modo. A fim de. E aí a finalidade ou o efeito. E depois você pode trocar o resto. Reverter o silenciamento que impera. Tem um detalhe bem importante sobre isso aqui, ó, que é o seguinte. A gente pensa, para tirar nota máxima, numa ação que esteja conectada à nossa argumentação. Então, quando eu coloco a fim de reverter o silenciamento que impera, eu tô mostrando pro corretor que eu fiz isso. Mas é algo que eu não vou conseguir te ensinar essa semana. Não vai dar tempo, tá? Tá faltando uma coisa. São 5 elementos de uma proposta de intervenção nota máxima. Tá faltando um detalhamento. No método LP, a gente sempre, 100% das vezes, faz o detalhamento desse jeito. A gente põe um ponto final, começa um novo período e escreve exatamente isso toda vez. Tal ação pode, vírgula, ainda, vírgula. E aí coloco alguma coisa extra, um detalhamento a mais sobre a proposta. Isso aqui, deixa eu só anotar aqui pra você. Nota máxima na competência 5. Simples assim. Só que tá faltando uma coisa. Perceba que eu falei sobre o silenciamento, mas tem um argumento que ficou pra trás, que é a sensação de superioridade. Eu não posso abandoná-lo se eu quero tirar a nota máxima na competência 3. Então a gente faz o seguinte, a gente sempre coloca assim: paralelamente é preciso trabalhar ou intervir sobre, aí coloca o outro argumento presente na situação. Sempre. É isso aqui, nota máxima nas 2 competências. E por último vem o fechamento. No método LP, a gente sempre fecha retomando a introdução, que é a melhor forma, não é a única que dá certo, mas é a melhor. Então a Isa fechou com: desse jeito, o objetivo da Constituição de 1988 poderá ser alcançado. Ufa! Muito simples, né? Isso é verdade. A redação padrão é extremamente simples, mas não é fácil. Para você chegar no nível de conseguir aplicar tudo que eu te mostrei aqui de forma correta, sem arriscar a sua nota, sem perder nota por ter uma redação super engessada, a gente precisa aprender algumas outras coisas. E é sobre isso que eu vou falar na 3ª aula, em que eu vou compartilhar com você o que é o método LP. Esse método que vai te levar do 0 a 900 mais, dedicando só 2 horas por semana e sem precisar saber nada sobre o tema. A gente se vê lá.